Fala, Thiago. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ao membro tradicional da live de terça, da 73 Tardelli. Bom dia, Tardelli. Bom dia, Tardelli. Bom dia, Ivani, também tá aí. Ivani também presente. Tive o prazer de conhecer ela semana passada também. Pois é. E aí, pessoal, Então, como estão? começamos essa live de terça, pessoal. Lembrando que hoje, pessoal, é a última live antes do lançamento do e-book. Bom dia aí, Tardelli. Bom dia, Laísla. Essa aqui é a última live. A gente está numa sequência de live. A gente começou esse mês. Esse mês a gente aproveitou que tem 5 terças-feiras. Deve ser o melhor mês do ano, porque eu nunca vi um mês com tanta terça-feira. Então a gente está aproveitando para poder fazer o lançamento de um novo e-book. E a gente começou na primeira terça e a gente está falando sobre alguns assuntos que têm a ver com que vão estar presentes lá dentro do livro. E em cada live a gente está soltando um trechinho dele. Quem está acompanhando tudo está construindo uma narrativa na cabeça com o conteúdo do livro. E hoje é a última live antes do lançamento, porque a próxima live, a próxima terça-feira que vem, já vai ser o lançamento oficial do e-book. Isso aí. Isso aí. E hoje o tema, né, Matheus, é um tema muito interessante, eu diria, que na hora que a gente estava pensando até me deu assim, nossa, mas será mesmo um tema legal? O que tem a ver, né? E o tema, gente, de hoje são os espaços. Como assim, Thiago? Lote? Espaço? Pois é. Quando eu compro o lote, eu tenho o espaço que eu quero. Será? Será, Matheus, que quando a gente compra um terreno, a gente tem todo aquele espaço ali para a gente construir, sem restrições, sem definições? Será que aquilo ali... comprei um lote de 1.000 metros quadrados. Será que eu posso construir realmente os 1.000 metros quadrados? Será que eu tenho que respeitar alguma coisa? O que vocês acham, Thiago, pessoal? O que você acha, hein, Matheus? Pois é, eu quero até fazer uma pergunta, pessoal. Como é que vocês acham que é o formato de um lote? Como é que vocês acham que é o formato de um lote? Lote tem só um formato? Quem quiser já deixar aí no chat, falar assim, olha, eu acho que o lote é formato tal. Pode escrever aí, que a gente vai falar sobre isso. Será que o lote tem só um formato mesmo? Porque a gente pensa, às vezes a gente fala assim, pô, lote, a gente já imagina, tem uma imagem na nossa cabeça, tem um dimensionamento, mas pode ser que tenha mais, assim, além do que a gente espera. Né, Thiago? Retangular, o Vani falou aí. O Vani falou Retangular. retangular. Retangular, a primeira ideia que vem na cabeça, né? Normalmente, há um tempo atrás, o padrão de lote era 12 por 30. O lote tem 360 metros quadrados. Isso falando de uma região metropolitana, assim, mais urbanizada, né? No entanto, Ivani e todos aqui, na verdade, não necessariamente o lote precisa de ser retangular. Ele pode ser quadrado, ele pode ter várias quininhas ali que você tem que saber aproveitar em projeto, vários cantinhos ali. Ele pode ter um monte de forma. No e-book vai ter algumas formas lá mostrando que o lote ele é definido por área, né? Então, eu vou comprar um lote de tantos metros quadrados. Só que esses tantos metros quadrados, esses X metros quadrados, eles podem estar em qualquer forma. Podem estar em qualquer forma plana, né? Porque quando a gente fala em metro quadrado, a gente está falando de 2 dimensões. Então, nós estamos falando aí de uma dimensão XY, né? A gente lembrando lá do tempo de faculdade, né, Matheus? Está falando de XY. Porque, na verdade, aí a topografia, teoricamente, ela não influencia no tamanho, né? Nesse espaço disponível para construir. Não influencia, tá, gente? No sentido de aumentar ou diminuir área, tá? Mas vai ter certas influências que a gente até falou em outras lives, né? A influência, né, da topografia sobre aí a escolha do seu terreno, sobre a edificação, sobre a arquitetura. A gente já falou isso em outras lives. Mas é muito interessante, Matheus, você trazer essa pergunta, porque realmente a maioria das pessoas, como a Ivani falou, vai imaginar lá um lote de uma dimensão menor, né, que a gente chama de frente desse lote, por uma profundidade que a gente fala que são os fundos do lote. Então, é uma máxima para todos aí, mas o lote não necessariamente precisa de ser retangular. E, inclusive, assim, Ivani, a resposta tá certa, viu? Porque a maior parte dos lotes realmente é nesse formato que
você tem uma dimensão mais estreita e uma mais longa, até porque o loteamento, ele é construído dessa forma. Mas se você imaginar, você imagina um condomínio, você vai colocar as vias para poder... Quando você coloca o trânsito, a malha, tudo, automaticamente você cria pontos em que o lote vai ter que se ajeitar ali para ele poder ficar posicionado. Então surgem alguns lotes com algumas dimensões bem diferentes do retangular mesmo. Inclusive a gente já presenciou vários desses, né, Thiago? Exatamente. Enquanto arquiteto e urbanista, né, que é a nossa formação, a minha formação, a gente precisa de entender que na hora que você vai fazer um loteamento, ainda mais do que no próprio terreno, a topografia influencia demais. Demais, A topografia demais. também. Então, os lotes, normalmente, tá, gente? Não é uma definição, não é uma norma, né? Mas, normalmente, os lotes são definidos aí pela topografia, porque as ruas têm certa inclinação que elas podem ter, né? O formato de você colocar os quarteirões, e que aí depois vão ser definidas as quadras, eles também vão ter um direcionamento aí, normalmente, perpendicular, né, à definição das ruas, das vias. Então, é muito importante entender que esses lotes, eles são, o formato dos lotes, eles são consequências aí de todo um planejamento do loteamento como um todo, né? Então, a maioria é retangular, sim, mas não necessariamente é a única forma, né? Sim. Inclusive, assim, quando a gente está falando de espaço, né, pessoal? Então, não tem como falar. A primeira percepção que a gente tem é essa percepção, vamos chamar assim de percepção geométrica, que é o formato do lote. Por que a gente começou falando dela? Porque todas as outras que a gente for falar agora vão ser afetadas por essa geometria aqui inicialmente. Vocês já devem ter ouvido falar de afastamento, área construída. Vocês já ouviram essas palavras aí? Provavelmente quem já até comprou, então já viu um lote, ou então já conversou sobre lotes, é uma palavra que costuma ser dita. Mas todas essas questões complementares, elas são influenciadas pela geometria do lote. Sei. Então, o estudo pela geometria ele é importante começar pelo formato, porque não é, Thiago? Porque ele vai influenciar em todas as outras, o formato. Porque às vezes você não pensa na geometria primeiro, isso pode te custar caro depois. Você tem que observar primeiro a geometria do lote e, principalmente, às vezes, interpretar da forma correta a geometria, né, Thiago? Isso aí. Até uma outra pergunta, Matheus, até para a gente começar a entrar, nós vamos falar aqui de 4 pontos aí relacionados ao espaço, que são importantes. Por exemplo, pessoal, se vocês tivessem... vamos pensar num lote de esquina, tá? Então, um lote de esquina aí de 500 metros quadrados. E vocês acham que nesse lote de esquina, né, de 500 metros quadrados, você consegue construir ali, imaginando uma casa térrea, tá, gente? Uma casa de um único pavimento. Vocês acham que vocês conseguem construir mais nesse terreno de esquina de 500 metros ou em um outro terreno qualquer, nesse mesmo condomínio, sob a mesma legislação, né, que não seja de esquina, mas tenha também os 500 metros quadrados? Em qual deles vocês imaginam que vocês podem construir uma casa, ocupar mais área desse terreno, ocupar mais espaço desse terreno, considerando uma casa térrea? Nesse de esquina ou nenhum outro que não é de esquina sobre a mesma legislação? O que vocês acham? O Thiago já começou com uma pegadinha aí já, né, gente? Vocês vão ficar espertos aí, que já tem uma pegadinha nesse lote de esquina aí. Lote de esquina, Thiago, lote de esquina é legal demais. Lote de esquina tem 2 fachadas principais. Sabe, Matheus, aqui até fugindo um pouquinho do tema, enquanto professor, na hora que os alunos ficam comigo assim, nossa, professor, fachada principal. Eu falo, não tem fachada principal em arquitetura. A arquitetura, ela tem que conversar, todas as fachadas, elas têm que conversar. Todas as fachadas têm um porquê, todas as fachadas têm um propósito, todas as fachadas devem ser pensadas. A arquitetura deve ser pensada tridimensionalmente, né? Então, não existe fachada principal, existe fachada frontal, lateral, se você quiser tratar dessa forma, ou se você quiser tratar de acordo também com a orientação solar, fachada sul, leste, oeste, norte, pode também, não tem problema. Mas fachada principal não existe. Na arquitetura, todas são principais, né? Então, respondendo aí a pergunta,
Na verdade, quando você tem um lote de esquina, os afastamentos frontais, tá? Normalmente eles são maiores. Sempre. E isso vale para praticamente todas as legislações. Por quê? Porque você tem que É, dar um respeito ali até chegar na rua, né? Então é um respiro que a gente dá ali para o loteamento, para a cidade e por um monte de questões. Então, se você tem um lote de esquina, você tem duas fachadas voltadas para a rua, duas fachadas frontais, eu diria. E essas fachadas frontais, elas têm esse afastamento maior do que os afastamentos laterais e de fundo. Entenda, pessoal, que afastamentos, eu estou falando da distância entre o início da construção, onde você pode começar a construir, até o limite do seu terreno. Então, se eu estou falando de afastamento frontal, eu estou falando da distância da residência, onde você começar a construí-la, até ali onde é o seu muro. Então, esse é o afastamento frontal. Se eu estou falando de lateral, é a relação da sua lateral da sua casa até a divisa com o vizinho, do lado da lateral. Se eu estiver falando de fundo, é da casa até a divisa do seu vizinho de fundo. Esses são os famosos afastamentos que pregam muito. Não sou eu que estou fazendo pegadinha, não, tá, Matheus? Esses afastamentos, eles pregam pegadinhas em muitas pessoas. e prega mesmo. Muitas pessoas mesmo. Ô, Thiago, até aproveitando que você falou aqui, quer dizer que o lote esquina ele é ruim? Ele é um Não, lote ruim? de jeito nenhum. Na verdade, você não se trata de ser bom ou ruim. Se trata de se levar algumas diretrizes e algumas coisas que precisam ser consideradas, né? Então, é simplesmente isso. Se eu considerar em potencial construtivo relacionado à área de projeção, né, que é no mesmo nível, aí talvez ele te impede de fazer algumas coisas e talvez você tenha um espaço, talvez não, você tenha um espaço menor para construir em projeção. Mas isso não coloca ele como melhor ou pior. Se coloca ele como diferente, né? É um ponto a mais sinalizado. Por exemplo, ele vai, igual a gente falou em outras lives também, cada fator vai condicionando a execução. Acho que a palavra é condicionamento, né, Thiago? À medida que a gente vai. Porque se a área construída é importante para você, se você quer uma casa com bastante projeção, ocupação, você quer aproveitar o lote, talvez esse não seja o melhor lote para você, mas é melhor para outra pessoa. Isso. E o lote ele vai estar alinhado com a sua proposta, né, Matheus? É o que a gente sempre enfatiza, que é o nosso tema central, eu diria, né? Que é mais importante, o que vem primeiro, né? Se é o sonho ou se é o lote. Aí uma coisa que a gente está sempre falando aqui, que vai valer para isso tudo. Então, pessoal, os afastamentos, né? Os afastamentos, eles tratam exatamente desse espaçamento entre a casa, entre onde você pode começar a construir a residência, né? E aí o limite do terreno. E isso é fundamental de se pensar, analisar ali a legislação, pegar a informação básica do terreno, começar uma avaliação desde o início, desde lá da escolha, porque isso vai definir o espaço construído e falando de afastamento, principalmente relacionado à questão de projeção, de área projetada construída, a área de projeção construída, né? Uma outra coisa que define muito essas questões de espaços dentro de um terreno, né, Matheus? Seria a questão da taxa de permeabilidade, né? A coeficiente de permeabilidade e por aí vai. Essa taxa, Thiago, gente, mas como é que chuva faz diferença, cara? Eu fico pensando assim, porque você fala assim, coeficiente. Pô, eu tô querendo construir, você tá falando comigo de coeficiente. O que isso tem a ver com a minha construção? Pois é, Matheus. Ele vai relacionar também, vai ter um impacto significativo nessa área de projeção também. E sabe, Matheus, que alguns loteamentos agora já estão exigindo caixa de captação de água de chuva. Você colocar, mesmo que na área permeável. E por quê, Thiago? Pensa comigo, gente. Vamos pensar aqui. Nós estamos aí cada vez mais, eu estou falando nós enquanto civilização, cada vez mais impermeabilizando todo o nosso solo. É um direcionamento da evolução, desde a Revolução Industrial, que o crescimento bota asfalto e me impermeabiliza. Nossa, já entrei em residências que não tem um jardinzinho, só tem aquele canteirinho, sabe, Matheus? Na lateral do muro. Então, olha só,
Cada dia que passa, a gente permeabiliza mais o solo. E o que acontece quando chove, né, Matheus? Você perguntou, mas o que tem a ver com a chuva? Quando chove e o solo está impermeabilizado, a velocidade que a água retorna, que ela vai em direcionamento natural para onde são os rios, né, para os veios, para o direcionamento, porque a água vai para os rios, tá, gente? Ela vai direcionar para os rios, independente se ali está canalizado ou não, mas o fluxo é para lá. A água tem que ir para os rios, direcionamento, de qualquer forma. Então, quando eu impermeabilizo, essa velocidade é gigantesca, porque não tem a graminha, não tem a terra, não tem várias camadas de solo, então a água não entra dentro da terra, ela bate na superfície e vai embora. Vai embora numa velocidade absurda. Aí entra nas bocas de lobo, aí a boca de lobo está entupida, aí vai e inunda tudo, e essa velocidade, ela acaba gerando esses grandes problemas que a gente tem nas nossas cidades de inundação. Porque a água vai com tanta velocidade que na hora que ela chega em algum lugar que encontra, que tem essa confluência entre eles aí eu não aguento. Haja manilha, haja canal, não suporta essa quantidade de água que chega numa velocidade muito grande. Se eu tenho um solo mais permeável, eu permito que a parte dessa água vá para esse sistema hidráulico aí, urbano, aí, parte dela vá para isso, parte impermeabilize no solo, eu vou diminuindo essa velocidade e eu não sobrecarrego, né, o sistema hidráulico, hidráulico, né, urbano. É de drenagem. É o sistema de drenagem. Isso, Matheus, drenagem. Poxa, fugiu a palavra. A palavra é drenagem, tio. Exatamente, exatamente. Então, por que é importante? Porque eu preciso de considerar essas questões dentro do meu lote. Faço dentro do meu para beneficiar todo o coletivo, né? E dependendo da taxa de permeabilização, por exemplo, vamos pegar aqui, o mesmo lote de 500 metros quadrados, tá? Isso não vai mudar, isso normalmente não muda se é de esquina ou se é do meio da quadra, não interfere não, tá, gente? A taxa de permeabilidade, né, o coeficiente de permeabilização, ele vale para todo o loteamento, né? Então, vamos supor que seja aí 50%, né? O que significa isso? Que 250 metros quadrados do meu terreno, eles precisam de estar com grama, estar com terra, não pode ser concretado, não pode ser revestido ali, não pode ser tampado ali a vegetação. Você não pode impermeabilizar o solo naqueles 250 metros quadrados. E isso influencia também no tamanho da sua residência, na sua área de projeção e no que você está propondo dentro do lote. Thiago, eu vou abrir uma aspas aqui, que eu não quero entrar muito nesse tema, mas é um tema que é muito legal, que eu gosto de falar, mas vai ser bem rápido aqui, só para a gente poder avançar com relação à questão de drenagem. A gente, às vezes, a gente pensa assim, pô, coeficiente de permeabilidade, não é melhor só concretar tudo. Gente, os maiores problemas que eu presencio de umidade, de infiltração, eles surgem justamente desse raciocínio equivocado de que a melhor forma é você simplesmente impermeabilizar. A água, a melhor forma de você lidar com ela é dar um caminho melhor para ela ir embora. É a melhor forma. E isso você faz através de um estudo de drenagem. Às vezes a gente fica pensando assim, vou impermeabilizar essa parede, vou impermeabilizar isso. Às vezes o caminho mais fácil é você criar um sistema de drenagem para aquela casa que vai dar um caminho para... Porque a água, ela tem algumas propriedades, e a principal delas, uma importante, é que ela não se comprime, você não consegue apertar a água, e que ela vai pela gravidade, são as duas principais. Ela sempre vai pela gravidade e ela não se comprime. E ela procura o caminho mais fácil. Então, uma estratégia muito melhor do que simplesmente sair impermeabilizando tudo, que geralmente o pessoal faz, impermeabiliza, e muitas das vezes não é a melhor estratégia. Eu vou te falar que na maioria das vezes não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é você encontrar um caminho para a água ir embora. Ela não incomoda ninguém. E às vezes você ainda consegue captar ela, porque a água não é inimiga. Você vai captar essa água e você aproveita ela para poder fazer irrigação do seu jardim. Você pode usar ela nas caixas acopladas. Você pode usar ela tem situações que permitem você usar essa água de captação de água pluvial, que é justamente o que a gente está falando. Agora eu vou fechar as aspas para não aprofundar muito esse assunto aqui. E o jeito mais fácil, né, de dar direcionamento para ela, né, Matheus, é manter a área permeável. Que aí que você manter na área permeável, você já dá um direcionamento natural para essa água, né? Para a água de chuva. Então, olha, nós já falamos de 2 pontos aqui, viu, gente? Falamos dos afastamentos e falamos aqui da taxa de permeabilidade, né?
Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o coeficiente de aproveitamento, que está relacionado com o que o Matheus falou lá no início da live, sobre a área construída. Tá, gente? Quando a gente fala de coeficiente de aproveitamento, aí a gente não está falando só dessa área de projeção, tá? Nós estamos falando aí de tudo que você vai construir no lote, tá? Normalmente esse coeficiente de aproveitamento, né, que ele se relaciona com esse espaço do terreno, com essa geometria, ele está próximo aí de um coeficiente igual a 1, tá? O que é isso, Thiago? Olha só. É um jeito do município, da legislação municipal, dela restringir ou limitar a quantidade de área que você pode construir em cada lote. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu mesmo lote lá, meu amigo lote de 500 metros quadrados. Se eu tenho um lote de 500 metros quadrados e eu tenho um coeficiente de aproveitamento igual a 1, significa que tudo que eu construir, tudo que for área coberta, né? É lógico que tem algumas diferenciações, a circulação, a varanda e tal, mas, em resumo, tudo que for área coberta, ela vai ser contabilizada aí dentro desse coeficiente igual a 1. Então, se eu tenho um lote de 500 metros quadrados, coeficiente igual a 1, eu posso construir 500 metros quadrados dentro desse lote, tá? Só para exemplificar. Então, pode ser 250 metros quadrados em cada pavimento, pode ser um pavimento desencontrado, né? Ter 200 metros quadrados no primeiro e 150 no segundo. Não interfere essa área, né? A questão do coeficiente de aproveitamento, ele está relacionado com o somatório de toda a área coberta construída dentro do terreno em relação à sua área do lote, em relação à área do lote. Então, isso é muito importante de trazer, porque muitos confundem, que é o próximo ponto que eu vou falar, que é a taxa de ocupação com o coeficiente de aproveitamento, né, Matheus? Pois é. E tudo isso, pessoal, esses itens todos, eles nunca podem ser analisados individualmente. Um afeta o outro. Então, você imagina, todos esses fatores, eles são levados em consideração na hora que você vai escolher o seu lote. É a melhor forma. Você vai pegar, vai analisar, como é que é a casa que você quer, como é que é a casa que você procura, o que você espera de uma casa? Aí você vai falar, por exemplo, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero eu quero um espaço maior, eu quero um lugar para poder receber as pessoas, eu quero uma casa plana. Então, todas essas informações, a gente vai coletar elas, porque a gente vai construir para você, e não, o objetivo é esse. Então, a partir dessas informações, a gente vai analisar esses indicadores todos, a parte de, igual ele falou, igual o Thiago falou, taxa de ocupação, taxa de verticalização, analisar eles num conjunto, ou seja, uma análise complexa mesmo, para trazer para você a melhor escolha para você. Isso aí, isso aí. E aí, Matheus, o último ponto, eu prometi 4, né? Então, até para eu cumprir o que eu prometi aqui, já vamos caminhando para o final. Impressionante a rapidez que passa. Então, aqui nós falamos dos afastamentos, falamos aí da taxa de permeabilidade, falamos do coeficiente de aproveitamento e o outro é a taxa de ocupação, né? E a taxa de ocupação, ela está diretamente relacionada com o coeficiente de aproveitamento e com os afastamentos. Por quê, Thiago? Porque, na verdade, ela trata-se da área de projeção que você pode construir. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de ocupação de 50%, né? A taxa de permeabilidade, notadamente, vai ser os outros 50%. Né? Por quê? Porque 50% eu posso construir, posso gerar a área construída em projeção, e os outros 50% ela precisa de ser a área permeável, né? E isso vai estar relacionado também com os afastamentos. Em muitos momentos, em alguns casos, eu já vivi isso, os afastamentos, eles limitam muito mais a área de projeção que pode ser construída, escutem bem isso, gente, do que, inclusive, a própria taxa de ocupação definida pela legislação. Então, se você pega afastamentos muito grandes, né, você limita o seu potencial construtivo, o seu potencial construtivo em projeção do seu terreno. Então, como o Matheus falou, essas questões que eu trouxe aqui hoje, esses 4 pontos relacionados ao espaço dentro do lote, eles precisam de ser analisados em conjunto. Não tem jeito de fazer uma análise separada, uma análise solta de cada um desses pontos, né? Eles precisam ser analisados de forma conjunta. Né, Matheus?
É isso aí. Ou seja, a pessoa fala assim, taxa de ocupação, vou olhar só a taxa de ocupação. Não faça só isso. Eu vou olhar coeficiente, vou olhar só, qual que é o mais importante, Thiago? Não tem. Não tem mais importante. E, na verdade, quando a pessoa chega para você e fala assim, aqui você pode, a taxa de ocupação é tanto, você pode construir tanto. Desconfie. Porque tem outros pontos que têm que ser analisados também, e às vezes existe o interesse de querer dar venda, ao mesmo tempo que o fator limitante pode não estar naquele indicador que ele está te trazendo, mas em outro. Então, por isso que a gente tem que analisar em conjunto. Então, não existe um indicador mais importante, sabe, pessoal? Eles têm que ser analisados em conjunto e para poder escolher o melhor lote possível. Então, aquela oportunidade que teoricamente era boa, ela não fica tão boa quando você coloca ela na prática mesmo. Isso aí é uma coisa que a gente consegue... Nenhuma uma visita a gente já consegue traçar isso. Às vezes nem precisa ir no lote, algumas situações. A simples análise de uma convenção já permite você fazer algumas deduções importantes, né, Thiago? Isso aí. E aí, é só para falar, gente, por que o Matheus está falando que cada um depende de uma coisa? Nós visitamos, talvez, Matheus, eu estava fazendo uma conta de cabeça enquanto você falava aqui, 6 terrenos em uns 5 condomínios diferentes no último mês, um mês e meio. Todos os finais de semana a gente estava acompanhando um cliente. Todos os finais de semana a gente estava acompanhando um cliente. Em cada um desses condomínios, cada um desses terrenos que a gente visitou, tinha algum desses pontos mais relevantes do que outros, né? Então tinha coisas que precisavam de ser analisadas com um pouco mais de atenção em cada um deles. Não necessariamente o mesmo ponto. Alguns a questão de taxa de ocupação, alguns talvez a topografia que a gente falou lá atrás, outros aí os afastamentos. Então, pessoal, precisa ser analisado tudo em conjunto, tá? Não tem como fazer uma análise separada, segmentada. Matheus, chegamos aí às 7h32 aqui. Temos que soltar a palavrinha. A palavrinha aqui, pessoal, para quem está acompanhando aqui, já tem as outras palavras. Lembrando que essas palavras todas, elas são importantes para você guardar elas, porque na live do lançamento, quem tem essas palavras todas guardadas, vai ter a oportunidade de ganhar alguma coisa na live da próxima terça-feira. E a palavra de hoje, não poderia ser diferente, é espaço. Então, anotem a palavra espaço. Quem já tem as outras 3 palavras das lives, já pode participar da premiação que vai ter na próxima live da terça-feira que vem. E na próxima live, pessoal, a gente vai abrir aqui a caixa de comentários. Quem tem todas as 4 palavras, coloca aqui pra gente e a gente vai gerar aí surpresa. Ô, Thiago, vou te contar. Olha só. Vou fazer o seguinte. Eu já tenho uma sugestão aqui de regra. A pessoa que tem as palavras, ela tem que participar da última live. Por quê? Porque você vai saber as regras na hora. Eu não vou contar, a gente não vai contar para vocês, não. Na hora da live, a gente vai soltar as regras para vocês poderem participar. E aí quem tem as palavras já vai poder fazer na hora. Isso aí. Matheus, então vamos lá, nosso compromisso de horário aqui. Bom, aqui, ó, Thiago, última coisa aqui. Primeiro, deixa eu dar o Tardelli tá aí com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. E aqui, Thiago, eu tive mais uma ideia na hora que a gente estava fazendo a live. A live já está encerrada, tá, pessoal? A gente tem um compromisso de horário com vocês. Mas eu queria aproveitar o momento aqui, porque eu tive mais uma ideia. O Thiago, a gente começou a arranhar aquele tema lá da sustentabilidade, que é um tema um pouco mais... E por acaso... semana passada, uma especialista na área me procurou para fazer uma live sobre o tema. Semana passada, mas não tô brincando. E é uma engenheira ambiental, ela trabalha com isso, e ela me procurou para fazer uma live sobre o tema. Então, assim, eu tenho uma proposta aqui, Thiago, da gente, às vezes, fazer uma live. Vamos ver se for possível, se o Instagram permitir, a gente fazer uma live extra depois, em conjunto, para a gente poder falar sobre esse tema da sustentabilidade. Aplicado a sobre um pretexto de tanto de arquitetura, vai ter que ir um pouco para o urbanismo também, acredito. Na edificação, aí seria uma live extra. Vamos pensar nisso aí.
Eu acho que é um conteúdo bacana e por acaso surgiu uma pessoa fantástica para falar sobre o assunto. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos pensar aí. Pessoal, é isso. Obrigado a presença de todos. Obrigado, pessoal. Obrigado quem compartilhou, quem comentou aqui. Vocês engrandecem a nossa live aqui de terça-feira. É um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir e poder aprender com vocês. Enfim, obrigado, pessoal. Gratidão, gratidão, Thiago. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Então não se esqueçam, na próxima terça-feira, 7h03, o lançamento oficial do e-book. Quem tem as palavrinhas aí, traga as palavrinhas-chave na próxima live. Vai ter uma grata surpresa. Obrigado, Matheus. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Um abraço, pessoal.